Olá, sejam todos bem-vindos. Nosso olhar hoje é voltado para o dependente químico idoso. O que fazer quando o dependente químico idoso não quer o tratamento? Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. O nosso vídeo de hoje é respondendo à dúvida de uma de nossas inscritas. E por falar nisso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. E não esqueça de deixar o seu like se você gostar do conteúdo. A dependência química, ela é uma doença bem complexa, onde o doente, no caso a pessoa que é dependente, seja de álcool ou de outras drogas, não aceita o tratamento. E em muitos casos não aceita que tem problema com o uso de drogas. No idoso, esse quadro piora um pouco mais, porque o idoso ele já tem uma história de vida que ele carrega e em alguns casos o início do uso de substância aconteceu quando ele ainda era jovem, principalmente se a droga de abuso for o álcool. E às vezes o álcool foi a sua companhia ao longo de toda a sua vida. Mascarou e escondeu muitos sofrimentos, traumas ou dificuldades que ele não sabia como lidar. Há também a possibilidade da droga aliviar, de certa forma, algum transtorno psiquiátrico, como uma depressão ou um transtorno de ansiedade. A terceira idade já é, para alguns, uma idade difícil de ser vivenciada com uma saúde mental equilibrada. Alguns, mesmo sem fazer uso de nenhuma substância, entram em depressão ou desenvolvem um transtorno de ansiedade. É muito comum a pessoa ser dependente do álcool ou de outra droga já há muito tempo, mas quando ela fica com a idade avançada, os prejuízos ficam mais visíveis e, na grande maioria, mais graves. Alguns dependentes chegam à terceira idade sem nunca terem realizado nenhum tipo de tratamento para a dependência. Nesse caso, fica mais difícil para ele aceitar que existe alguma relação entre os problemas que ele tem e o uso de drogas. Se ele sempre conseguiu trabalhar e se sustentar e sustentar a família sem perceber que a droga prejudicava a sua vida, ele não vai aceitar que precisa de tratamento. Por essas e outras razões particulares de cada um, é que é mais difícil o idoso aceitar um tratamento. Eu já trabalhei com idoso, tudo é muito difícil para ele. Sair de sua casa, de sua zona de conforto, ir para um lugar desconhecido, a vergonha que ele sente, mesmo que você diga ou que você pense, mas ele está sempre alcoolizado, não vai fazer nenhuma diferença, mas faz diferença sim, e faz muita diferença. Quando ele aceita que ele é dependente de alguma droga, faz uma diferença muito grande para ele, porque ele não está aceitando apenas para ele, mas para todos os que vivem à sua volta, os colegas de bar, a vizinhança, a família. Ele tem que aceitar que mesmo com toda a idade que ele não tem controle da bebida, por exemplo. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre o alcoolismo no idoso. Então, depois de todas essas questões colocadas, o que fazer com o idoso que não aceita o tratamento? O ideal é que ele passasse com um profissional especialista em dependência química. Mas como nem sempre o ideal é possível, pode passá-lo com um clínico geral e tentar um tratamento medicamentoso. Se a droga de uso for o álcool, por exemplo, existem alguns medicamentos que têm um bom resultado no tratamento e ajudam bastante. E o médico pode ainda orientá-lo quanto aos riscos que ele corre fazendo uso do álcool. Caso ele não queira ir ao médico, pode fazer a tentativa de passá-lo com um psicólogo, que também seja especialista em dependência química. Existe ainda o tratamento ambulatorial e o tratamento em hospital dia, onde ele passa o dia no hospital e vai à noite para casa. Geralmente 3 dias na semana ou 2 dias na semana, depende do local. E aí no final do dia ele retorna para casa. Este é um tratamento onde o dependente químico ele não fica distante da família e também não sai da sua zona de conforto. É um tratamento mais caro,
mas é um tratamento onde dá um conforto maior para o dependente. É importante tentar entender todo o contexto do uso de substância na vida do idoso. Qual é o significado do uso na vida dele? Já sabemos que o uso de substância tem aumentado muito entre os idosos, principalmente quando eles vivem sozinhos ou quando eles perderam o seu cônjuge. Muitos se abandonam e se entregam ao uso de substância. E a droga mais comum é o álcool, que é de fácil acesso e também aceita pela sociedade. Há casos de pessoas que desenvolveram a dependência já na terceira idade, assim como há casos de pessoas que desenvolveram a dependência na idade adulta. Às vezes nós dizemos que o idoso ficou muito teimoso, mas na realidade essa sempre foi uma característica dele. Ninguém percebeu porque, enquanto ele não precisava ser cuidado, ele agia do jeito dele. Agora que ele precisa de cuidados, se percebe que ele é teimoso. Claro que existem alguns casos que são diferentes. Às vezes a pessoa entra num quadro de depressão e se entrega ao desleixo, deixa de fazer a sua higiene pessoal, está sempre ansioso e ocioso, com preocupações desnecessárias e repetidas, e ele não consegue mais ter assim uma boa concentração, uma boa noite de sono, ele não consegue ter mais uma memória boa. Tudo isso, aliado às suas próprias características e ao uso de substância, torna-se assim uma pessoa muito difícil de se lidar. E todas essas questões, a ansiedade, a depressão, a solidão, a dificuldade de concentração e tudo que eu já citei, acabam servindo de motivos que levam o idoso ao uso de substâncias. É importante passar com o médico para verificar o estado de saúde geral do idoso que é dependente. E dependendo do estado em que ele se encontra, talvez ele não tenha nenhum interesse em parar de usar droga, porque ele acredita que a droga é a única coisa que lhe resta. Estas são muitas questões a serem pensadas. Não é apenas o fato dele não querer tratamento, mas é tudo o que está envolvido a vida dele. Se depois de todo o cuidado, toda a conversa e tentativa de tratamento não tiverem resultado e a vida dele estiver correndo risco, então a última alternativa é uma internação involuntária em uma clínica que tem um tratamento adequado para o idoso. Como a dependência química é uma doença, ela requer tratamentos e cuidados como uma doença qualquer. Vale lembrar também que a ansiedade e a depressão também faz com que a pessoa busque alívio nas drogas. E às vezes o idoso nem era dependente, mas devido à sua qualidade de vida, à sua fragilidade emocional, às perdas sofridas, entre outros motivos, pode fazer com que ele aumente o uso de substância e acabe ficando dependente. É muito comum, por exemplo, o idoso aumentar o uso de bebida alcoólica depois de ficar viúvo. E isso independente do sexo. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Eu espero ter esclarecido a dúvida de nossa inscrita. E deixe nos comentários se você tem algum problema com o idoso que é dependente de álcool ou de outras drogas. Não esqueça de curtir e compartilhar. Assim você me ajuda a levar essas informações a outras famílias. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fica em paz.